Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um tema, eu não sei se o pessoal vai achar interessante, mas ele é um tema, no mínimo, por baixo, polêmico. Nós vamos falar de ignorância. Mas a gente vai falar de ignorância, o livro Ignorância, uma História Global, lançado em 2023 na versão portuguesa, em português, edição em português, de Peter Burke e traduzido por Rodrigo Seabra. O preâmbulo do livro, as informações introdutórias que tem aqui na Amazon, diz o seguinte: ao longo da história, cada época se considerou mais sábia do que a época anterior. Os humanistas renascentistas viam a Idade Média como uma era das trevas. Os pensadores do iluminismo tentavam varrer a superstição com a razão. O estado de bem-estar social moderno procurou matar o gigante da ignorância. E no mundo hiperconectado de hoje, informações aparentemente limitadas estão disponíveis a um clique de mouse. Mas, e o conhecimento perdido ao longo dos séculos? Somos realmente menos ignorantes do que nossos ancestrais? Aí ele faz aí outras introduções e uma delas aqui achei interessante, que é do David Amyrteish, autor de Civil War, A History in Ideas e Manifesto pela História. São os dois livros que ele lançou. E ele diz o seguinte: a ignorância pode parecer ser um problema contemporâneo e premente, mas, como este esplêndido e abrangente livro mostra, tem muitos passados. Só Peter Burke poderia ter escrito uma história da ignorância tão deliciosamente sábia. Muito bem, eu não vou ler as outras observações, porque eu estou aqui com uma matéria do portal Outras Palavras, no setor Outras Mídias, e ele não vai fazer uma resenha do livro, mas ele vai fazer um comentário sobre a leitura do livro. Eu quero deixar claro que o que eu estava pesquisando aqui era algo sobre ignorância no momento moderno, que nos leva a batalhas culturais, às questões de aproximações, né? Pessoas que fazem raciocínios sobre coisas fora de contexto, tiram conclusões descontextualizadas, e como isso prejudica a nossa convivência, porque você fica sem argumentos quando uma pessoa crê em algo fora de contexto, só porque ela quer crer ou porque aquilo ali é mais fácil dela assimilar com relação a uma outra coisa, relativa lá à maneira como ela entende a vida, ela acaba se prejudicando e prejudicando terceiros, né? E hoje em dia nós vivemos a fase da construção dos idiotas, né? Que a gente vai fazer uma resenha sobre isso também. Esse livro eu estou lendo. O do Peter Burke aqui eu pretendo ler, mas por enquanto ainda não li. Eu li outros artigos, inclusive um PDF sobre ignorância aqui, mas o missivista lá ele faz um detalhamento, ele não faz propriamente um construto histórico. Ele fala da ignorância de uma maneira assim, meio polida, meio genérica, meio geral. E a ignorância que eu acho que graça no mundo atualmente é o fato de você receber um máximo de informações com o mínimo capacidade de aprofundamento e análise e de contextualização. E muitos de nós não desconfia da informação a priori que recebe, não tenta pensar que ela pode estar dentro de um outro contexto e que ela tenha um outro significado, ainda que você continue não gostando daquilo que você está vendo alguém atacar. Mas é fato, eu tenho para mim que é fato que a verdade tem que prevalecer. Se aquele que você não gosta, ou aquilo que você não gosta, aquela ideia, ela sofrer um ataque, uma informação que não é real, você pode continuar não gostando daquele contexto, daquele texto, daquela forma, daquela ideia, mas você tem que admitir que aquilo ali não está presente naquele contexto. Assim como quando falam alguma coisa de uma pessoa, né, que é inverossímil. Já citei o caso aqui, que tinha um político aí que eu não gosto, acho ele
uma pessoa mau caráter e tal, tal, tal. Eu não vou falar o nome, obviamente, é só para exemplificar mesmo, mas é fato ocorrido. E um texto, um videozinho da internet de 5 minutos, falou lá que ele fez, que aconteceu, tal, tal, tal. Eu analisei, pensei e falei, olha, por mais que esse camarada, eu acho que ele é um canalha, um pilantra e tal, 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 mas é pouco verossímil que ele tenha feito isso, porque ele não teria ganho, aquilo ali não é a prática habitual dele, e ele não teria ganhos por fazer daquela forma, ou por externar daquela forma, então aquilo ali era fora de contexto. Eu acho ruim isso porque nesse mundo polarizado que nós estamos, quando você pega alguma coisa que você não gosta e trabalha com adjetivos fora de contexto, que denigra a imagem daquilo que você não gosta e aquilo não é verdadeiro, você não está apresentando as razões reais, peremptórias, do seu descaso pelo aquele pensamento ou da sua oposição, vamos dizer, comprovada. Você está fazendo uso de um subterfúgio para desacreditar algo que você não concorda. Então, eu acho que você acaba caindo no vazio e você acaba não provando a sua tese. Outro dia eu vi alguém falando sobre uma matéria religiosa, que é uma matéria que eu não sou contra a religião, mas aquilo realmente é uma alegoria. Aquilo não é exatamente como está dito ali. Aí vem um cara situado na filosofia, que é uma ciência que eu respeito muitos filósofos, as pessoas que estudam e falam sobre filosofia, mas dentro do contexto das teses e antíteses e sínteses do pensamento filosófico, ele fez uma racionalização que não cabia como contraprova da não existência daquilo. Porque uma alegoria é uma alegoria, uma metáfora é uma metáfora, uma criação é uma criação. Se ela se pretende algo extraordinário, não é no mundo ordinário que você vai comprovar que ela não existe, nem mesmo comprovar que ela existe. São duas tentativas vãs. Você pegar um caso ligado a uma ciência pretensamente oculta, divina, sei lá, poderosa, de outro plano, de outro nível, e nesse plano em que nós estamos, você tentar provar que aquilo ali é real, ou tentar provar que aquilo ali não é real, você está perdendo tempo. Aquilo ali é uma posição de crença. Você está perdendo tempo. Eu acho que você desacredita mais a sua ciência do que você faz crer que você está provando algo. Eu disse isso para ele lá nos comentários. Mas tudo bem, ele tem direito de tentar e eu de discordar. Muito bem, então vamos aqui ao texto do Outras Palavras. Aqui foi esse texto, ele vem de alguém da terapia política. E terapia política parece que é não falou quem são as pessoas, né? Deve ser um grupo de pessoas que têm pensamentos afins e deve ter publicado. Essa publicação ela é antiga, ela data do ano de publicação do livro. Como eu achei ela muito interessante e ela não fez uma resenha do livro, mas ela fez uma apreciação sobre as ideias do livro dentro daquilo que eu queria falar sobre a nossa modernidade, eu resolvi ler, não a resenha do livro, ou algum assunto que falasse especificamente sobre ignorância lotada, tanto na filosofia quanto na psicologia. Resolvi ler esse livro aqui, porque essa resenha aqui, porque o livro do Peter Burke, ao que tudo indica, ele é amplo, né? Ele pega vários vieses. E esse terapia política aqui, ele pegou exatamente o aspecto político das relações com a ignorância. Então vamos ler isso aí. Mas antes disso eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, diga se gostou, se não gostou. Por favor, não faça comentários vexatórios, nem qualquer coisa que me ataque, nada que tenha, que eu vou apagar, nada que tenha alguma questão ideológica. Eu não estou ligando para ideologias, me interessam os fatos e comentários, as filosofias e as ciências. As ideologias, elas... É claro que ninguém vai falar um texto sem colocar um lado numa questão, mas eu não quero enfatizar lados
muito menos ideologias, porque senão o fato não transparece. Então, dito isso, compartilha, por favor, e assina o canal. Muito bem. Ignorância, uma história global. Então ele está falando do livro do cara. Genuíno ou fingido? O não saber tem impactos enormes na sociedade. O novo livro de Peter Burke compila exemplos em todo o processo civilizatório. Quer dizer, ele faz um historiamento, uma apreciação, ele deve derivar para o lado da psicologia, ele deve derivar para o lado da sociologia, antropologia, psicologia, e isso tudo pode redundar na política, e principalmente na política atual, que a política é a arte da convivência, né? E quando você tem ignorantes e não ignorantes relativos a um pensamento, a uma causa, ou uma ignorância que graça de uma maneira sistemática em sociedades, isso aí tem relevância política. Então eu acho que esse é o ponto de análise dele aqui. A cada novo conhecimento surge uma nova ignorância e formas de dominar ingênuos. Então ele está falando mais sobre a questão da ignorância em termos de dominância política. Vamos lá. Esse texto aqui, aqui está escrito, Luiz Marx pela terapia política. Então, foi lançado lá na terapia política. Outras palavras está aqui reescrevendo, vamos dizer, relançando, né, republicando, né, publicando algo de outro autor, de outra publicação, e eu estou aqui republicando. Muito bem. Ignorance, a Global History, de Peter Burke, saiu do forno recentemente, no caso foi em 2022, pela Yale University Press em 2023 e pela editora Vestígio, com tradução de Rodrigo Seabra, para aqui a edição de língua portuguesa. Para o The New York Times Book Review, a obra explora os modos como obstáculos, esquecimento, sigilo, negação, incerteza, preconceito, mal-entendidos e credulidade, como isso tem impactado o curso de nossa história, desde o redesenho, das fronteiras até a negação da mudança climática e muito mais. Esse negócio de fronteiras, hoje eu estava lendo que algumas colônias da África foram repartidas com linhas que eram linhas retas, separando tribos, confundindo pessoas de uma tribo com outras, e isso aí fez esse redesenho, ele criou muitos problemas para os próprios administradores das colônias. E, naturalmente, para aquelas sociedades que não tinham nada a ver com isso, estavam sendo dominadas em função da sanha de riquezas que aqueles povos dominadores estavam ali. Então, olha bem, mas alguns autores, mesmo diante de uma crueldade, diante de uma dominação, diante de uma guerra, alguma coisa, eles veem que a solução dos caras simplesmente cortar no meio é criar problemas que não precisavam ser criados. Você poderia fazer algumas voltas ali, manter a integridade de certas aldeias e a não convivência de certos povos que eram limítrofes, mas que não eram a mesma coisa, o mesmo povo. E isso criou problemas, obviamente, né? Então, tudo isso que ele falou, esquecimento, sigilo, negação, incerteza, preconceito, mal-entendidos, credulidade, tem impactado o curso de nossa história, desde o redesenho de fronteiras até a negação da mudança climática e muito mais. O ensaio é dedicado aos professores deste mundo, heróis e heroínas na tentativa diária de remediar a ignorância. Nossa categoria tenta. Muito bem. Renato Janine Ribeiro, na apresentação, elogia o oportuno esforço intelectual numa época que torna a ignorância arrogante. Realmente, hoje em dia, de uns tempos para cá, eu não vou nominar, não vou delimitar tempo, que vocês podem localizar algo que seja de governos e pessoas e políticos, eu sinceramente não gostaria, porque esses governos, esses políticos, essas coisas só aconteceram porque havia um pano de fundo que os fazia ter a voz ao ignorante, ao estúpido, né? Ao idiota. E o idiota, quando ele é muito convicto do pensamento dele, né? Ele é prepotente. E como prepotente ele se torna arrogante, né? Ele diz para você que ele enxerga 20 centímetros e vê que não tem nada do que você está falando, porque ele não consegue enxergar 1,5 km, que é onde você está a coisa que você está falando. Então ele vira para você de maneira arrogante, fala que você está inventando, que você é doido, e mostra para você não está vendo que aqui não tem nada. Esse vendo dele é o limite que ele consegue ver. Ele não consegue ter a profundidade que você tem.
e você tem que conviver com ele e suportar a arrogância dele. E se esse arrogante chegar ao poder, ele dá poder a outros arrogantes. Isso aconteceu, vem acontecendo, ainda está acontecendo, né? Essas lideranças ignorantes, elas estão dando voz aos burros, aos estúpidos, sem preconceito, sem querer caracterizar fulanos que pensam diferente de mim como burros e estúpidos. Existem pessoas muito mais inteligentes do que eu as considero erradas, mas eu não posso dizer que elas são estúpidas e nem ignorantes. Eu posso dizer que eu discordo na linha profunda de seus argumentos da tese que eles defendem, certo? Bom, voltando. Para fascistas, a cultura é alvo do ódio e a incultura é um motivo de orgulho. Isso tem sido histórico. A reflexão divide-se em duas partes alentadas. Na primeira parte, a ignorância na sociedade. Discorre especialmente sobre a área da religião, da ciência e da geografia. Veja bem, a ignorância na sociedade, ele discorre especialmente sobre as áreas religião, ciência e geografia. Olha, como é que você pode falar em ignorância de geografia? O que ele está querendo dizer aqui é que aonde a religião pode dominar ou não dominar, aonde a ciência consegue ou não consegue chegar ou consegue ser implementada, aonde a geografia desfavorece a condição das pessoas terem tempo, das famílias colocarem seus filhos para estudar, então você gera um bando de pessoas que vão reproduzindo conhecimentos ancestrais e que muitas vezes são fatos que não ocorreram, são fatos e em detrimento de outros fatos ignorados, apesar de existir uma subcultura. Você não tem cultura só pela escola, a cultura da vivência das pessoas também. Mas essas famílias poderiam continuar só com esse conhecimento, não aperfeiçoando, porque não tem tempo de fazer escola, de estudar, de se tornarem pensadores de alguma causa, seja ela qual for, uma causa racional que seja, alguma coisa aplicada na prática, e com isso eles deixam de desenvolver. Então eles se tornam ignorantes com relação às novidades, às novas tecnologias, novas formas de proceder. Então, olha bem, ignorância na sociedade pode se dividir na religião, seja de que forma que ele estiver explicando, ciência e geografia. Na segunda parte alentada, são as consequências da ignorância. Percorre a guerra, os negócios, a política, as catástrofes, os segredos, as dúvidas, o esquecimento do passado, a conclusão. O novo conhecimento é a nova ignorância. Projeta a concepção cíclica, ou seja, até maquiavélica, do ícone da história cultural da Universidade de Cambridge. Muito bem, então ele não está fazendo a resenha do livro, mas ele está fazendo uma apreciação, né? De quem e para quem, é o subtítulo. A ignorância é um dos 5 gigantes a serem derrotados pelo processo civilizatório. Olha bem, educar pode ser parte ou deve ser parte de um processo civilizatório. Educar não é só fazer as pessoas ter conhecimento das letras e dos pensamentos. Educar é você observar as coisas e passar conhecimento, né? O processo civilizatório evolui, civilizando mais ou menos, dependendo de quanto conhecimento se consegue passar e quanto se consegue adquirir. Então a ignorância é um dos 5 gigantes a serem derrotados pelo processo civilizatório. Todo processo civilizatório persegue algum conhecimento que possa derrotar as ignorâncias. E alguns conseguem mais, outros conseguem muito pouco, outros conseguem muito mais. E são sociedades que se desenvolvem mais e, dependendo da ignorância espiritual ou não, eles são capazes de dominar os outros só porque ignoram menos. O que não é uma coisa legal, né? Então, a ignorância é um dos 5 gigantes a serem derrotados pelo processo civilizatório, junto com a pobreza, a doença, a miséria e a ociosidade. Isso também faz parte. Lê-se no relatório que fundamentou o Estado do Bem-Estar Social Britânico, criado pelo governo trabalhista em 1945, ou seja, no final da Segunda Guerra. Sob a hegemonia das finanças, tal programa cedeu ao reverso, ou seja, a produção da ignorância nas massas. Que interessante. Sob a hegemonia das finanças, tal programa cedeu ao reverso, que seria a produção da ignorância. Resultado: mais pobreza, pelo menos as desigualdades, mais doença pela inexistência de um sistema de saúde universal, mais miséria pelo abandono das políticas sociais e da esperança nascida há mais de 500 anos com a utopia de Thomas More, de uma renda básica contra a criminalidade, e mais ociosidade forçada pela célere expulsão da atividade formal de milhões de pessoas. A pessoa fica ociosa, começa a falar bobagem, fazer besteira ou partir para a sua subsistência, muitas vezes atacando os outros para não morrer. O neoliberalismo do Société du Monde
Perlerin, acarretou uma sobrecarga tóxica de barbarização e indiferença na sociedade. À lista é possível acrescentar a ignorância propagada pelas classes dominantes sobre a economia no capitalismo. À lista é possível acrescentar a ignorância propagada pelas classes dominantes sobre a economia no capitalismo. Eu tinha lido mal, né? Desculpa. Seja para mistificar o léxico da justificação da austeridade, entre aspas, e a eliminação dos aportes estatais em saúde, educação, habitação, assistência social, convertendo direitos em serviços pagos na Europa, seja para naturalizar os juros definidos por um banco central dito independente, como por exemplo no Brasil, independente de quem? Independente para quem, né, diz ele. No consumo, a desinformação também cumpre um papel importante. Os agentes de mercado não perdem a chance de se beneficiar da ignorância alheia, conforme explana Flávio Feigenspahn, no artigo A Falácia do Parcelamento Sem Juros, que foi um artigo aí publicado no Sul em 9 de 11 de 2021 e depois republicado em 2023. Muito bem, realmente a falácia é igual aquela brincadeira que eles falam do Black Friday, né? Tudo pela metade do dobro, né? O parcelamento sem juros, por exemplo, é quando o camarada põe os juros no preço e depois ele parcela para você. Você quer à vista ou parcelado? Às vezes à vista ele te dá um desconto que não redime os juros que ele colocou lá dentro. E muitos preferem te vender a juros, te vender parcelado, porque ele colocou os juros ali. E ele não quer te dar um preço à vista para não retirar os juros. Então ele está ganhando na mercadoria e está ganhando financeiramente. Ele está te emprestando dinheiro através da mercadoria. Então essa é a falácia do parcelamento sem juros, né? Do Flávio Feigenspahn. Para não ficarmos restritos ao desconhecido, o que se desconhece sem estar ciente de desconhecer, ou seja, aquilo que você não sabe que você não sabe, vale citar o conhecido desconhecido, o conhecimento que não conhece a si mesmo. Como Slavoj Zizek refere-se ao inconsciente freudiano-lacaniano. A insciência é geral. Somos todos imperitos em alguma medida ou uma medida ou outra de alguma coisa. Sim, todos ignoramos algo. Todos somos em algum grau ignorantes. E se você eleger um assunto, alguns são extremamente sábios na vida, mas ignorantes naquele assunto. Então a ignorância, ela permeia as sociedades. Claro. E essa ignorância, obviamente, leva à imperícia. Se você lê um livro, por exemplo, um livro ou um texto filosófico, para você que não é versado na filosofia, você sente uma série de dificuldades, porque eles têm uma série de jargões que são criados ali e que substituem N frases com uma única palavra que tem um significado preciso. E você precisa ficar percorrendo aqueles caminhos para chegar ao entendimento daquele texto. Ali você é imperito. Uma pessoa que tiver um conhecimento maior, um pouquinho maior que filosofia, vai ler com mais facilidade aquele texto. Então, imperitos somos todos nós, né? Se você vir falar comigo de astronáutica, eu não sei nada, né? Não tenho a menor noção, não sei nem por onde começa. E, pô, tem muita outras coisas, né? Na medicina eu procuro saber o basicão, tento me tratar, tento observar, nunca me medico sem ter uma ciência ou alguém que possa me dizer se aquilo é correto ou não é correto, sem assinatura de um médico, sem consultar um médico, por mais que eu acho que eu estou com um determinado sintoma, que aquilo é uma determinada coisa, quem define para mim é o médico, o melhor médico que eu encontrar, o que eu mais confiar. Mas na medicina, na ciência médica, eu sou o quê? Imperito, obviamente, porque eu não tenho conhecimento conjunto. Eu posso estar detalhando aqueles fatos ali que são visíveis para mim, mas aquilo ali não é só aquilo. Tem um nível de profundidade que um médico sabe, eu sou imperito. Então, a ignorância nos leva à imperícia, trabalhar com áreas, mexer com coisas que não conhecemos. Muito bem, voltando ao texto. A insciência, então, é geral. Somos todos imperitos em uma medida ou outra. A recusa de saber não é inocente. A recusa de saber ela pode agravar as catástrofes pseudonaturais. As enchentes nos municípios gaúchos, por exemplo, dão provas. Os pobres em zonas vulneráveis percebiam os perigos, mas não tinham poder decisório. Os altos administradores estavam informados dos estragos potenciais e detinham o comando. Nada fizeram, a não ser chorar o leite derramado. O espairecer
calamidade num show da Ivete Sangalo em São Paulo, como o governador do Rio Grande do Sul, né? Foi se esparecer lá enquanto a coisa estava acontecendo. Tudo bem. Então, eles tinham comentado até que havia um dique lá para impedir a entrada da água. Eles estavam pensando até em destruir o dique por causa de questões imobiliárias. Se eles tivessem feito isso, o estrago teria sido muito maior. Uma boa parte dos estragos foram feitos com os fatos acontecendo, todo mundo percebendo que aquilo ali estava sendo recorrente. Eles podiam ter arrumado aquilo em tempos mais secos, não o fizeram, então a catástrofe foi muito maior do que deveria ser. A ignorância, então, custa caro. São perigosos os que tomam decisões assim, como os ignorantes, o nihil science, de costas para os desastres das comunidades. A ética da responsabilidade impõe aos representantes políticos, primeiro, a garantir direito à segurança dos representados no território que habitam, o segundo, a prestar solidariedade não pro forma aos dependentes de instituições oficiais, mas efetivas. Pós tudo, aos sequelados das águas que arrastaram casas e sonhos, cabe ajuizar mandatários rápidos, como os de cima, né, nas privatizações do patrimônio público, e burocrático como os de baixo na necessidade. O luto exige circunspecção. O Senhor sabe. Pães ou pães é questão de opiniões. Opinião aprende-se lá nas veredas do Grande Sertão. Então, olha só, o que ele está falando aqui é o seguinte, que o pessoal começa a falar em privatizar coisas como se essa fosse a solução. Quando a solução é a causa pública que não foi devidamente cuidada por aqueles gestores. E os gestores se apressam a dizer que aquilo tem que ser privatizado porque o setor privado é competente na administração. Dupla falácia. Primeiro, eles deixaram de agir. Segundo, estão se aproveitando de uma oportunidade para fazer dinheiro e ganhar algum por fora, porque a privatização ela não melhora o serviço necessariamente. Você tem que ver que tipo de serviço. Por exemplo, serviço de águas. Populações crescem, populações adoecem, populações precisam de manutenção, né? Populações erram, cometem erros como eu vou dizer, de jogar coisas, detritos, entupir bueiros e tal. Então, quer dizer, a manutenção do Estado em prol da sociedade é coisa que um setor privado não faz. Ele se omite de certo serviço porque ele visa o lucro. Então ele faz só o café com leite, só o feijão com arroz, né? Então, se alguma coisa é deficitária, se um determinado posto é deficitário, se um determinado ramo é deficitário e não dá retorno, e ele está tendo custo de manutenção ali para continuar mantendo aquela água naquele lugar, ele simplesmente suspende aquilo ali. Aí o Estado tem que vir em cima dele. Quer dizer, tem coisas que são da sociedade. Energia é sociedade, água é sociedade, petróleo é sociedade, porque está ligado a desenvolvimento, está ligado a bem-estar. Então, uma empresa privada é mais eficiente, ou é eficiente? Eficiente para quem e com qual finalidade? Porque a finalidade da empresa é lucro. A finalidade da empresa não é o social. O social, ele abre mão do lucro para beneficiar a sociedade. Essa empresa não está errada, ela tem uma destinação diferente. Por isso que essa falácia do privatização. Privatização tem coisa que não serve para nada, só serve para aquilo. Você privatiza se o cara conseguir ganhar dinheiro, está assistindo a sociedade. Agora, ou se você não tem capacidade nenhuma instalada para poder levar um bem a uma população, bom, então você privatiza o tipo de serviço porque você tem capacidade, aquele pessoal tem capacidade de investimento. Mas se o Estado tem capacidade de investimento, foi capaz de fazer, fez algo bom e cuida da sociedade, por que você vai privatizar ao menor problema? Não é melhor você resolver o problema? Então, esse é um pensamento que, vamos dizer assim, ilumina a mente dos ignorantes. Mas tem uma ideologia por trás disso aí, diz que o Estado tem que ser mínimo. Não, o Estado não tem que ser mínimo. O Estado é pago por nós, todos. Principalmente, majoritariamente, pelas populações mais pobres sacrificadas. Portanto, elas é que têm que receber a maior parte dos acessos, dos cuidados, né? Então, não tem ideologia. O que comanda aqui são fatos. Você paga ao Estado, o Estado faz para você porque ele foi eleito para fazê-lo.
O Estado não pode corromper e destinar verbas fora dos orçamentos, fora daquelas necessidades. Aquilo ali deve ser policiado para que seja feito lá dentro, com confiança, com capacidade, com competência, e não tem que privatizar ao menor problema, porque quando você privatiza o empresário que é lucro, ele não faz a manutenção, ou se faz, ele não faz ampliação ensejado, ou melhor, motivado pelo crescimento populacional, pela necessidade da população. Ele faz pela necessidade de ganho dele. Se ele achar que uma determinada coisa ele pode cobrar mais por uma necessidade, ele cobra mais. E às vezes aquela população não pode pagar. Ele não faz aquilo pelo social, ele faz aquilo pelo lucro. Então privatizar não é panaceia, não adianta, não é. Quando você defende isso a toda prova, você está sendo o quê? Ignorante, principalmente quando você é parte prejudicada. Agora, quando você é o cara que está privatizando porque você é um político, aí eu posso imaginar que você é um corrupto, ou pelo menos um idiota. Bom, a perseguição política do Norte a Julian Assange ocorre pela divulgação dos documentos sigilosos sobre as invasões do Afeganistão, do Iraque e o Cablegate, que foi uma espionagem de dirigentes estrangeiros através de acesso legal ao Gmail. O argumento remonta a segredos de Estado, ou às razões de Estado. Olha, no Estado de Direito Democrático, o que prevalece, é o valor da transparência para o interesse público. Se não prevalecer, se é uma coisa que parece ter sido um crime, mas é segredo de Estado, é porque o Estado está agindo sem transparência, ele está agindo acima do cidadão, ao largo do cidadão, tomando decisões que ele, porventura, não gostaria que fosse tomado. Então, quando você admite que aquilo é um segredo de Estado, você está admitindo que tem pessoas que têm valores e obedecem à lei de maneira diferente que você obedece, ou seja, não obedece. A demarche neoliberal investe na inevitabilidade de um progresso que gera o caos social e crise ambiental. É o que está fazendo hoje. Você vê um tipo de progresso, por exemplo, de uma empresa colocada em determinado lugar, ela gera caos e crise ambientais, mas o pessoal dá desculpa que aquilo é o progresso. E as pessoas aceitam como sendo progresso. Por exemplo, você chega todos os bancos agora são digitais, todo o dinheiro é digital, acabaram todos os empregados de banco, tem 4 pessoas que trabalham em todos os bancos do Brasil e conseguem dar conta de tudo quanto é tipo de movimentação que são feitas por inteligência artificial numa velocidade inimaginável. E com isso você desempregou, vamos pôr lá, 400 mil bancários. Isso é um problema social. Ah, mas é o progresso. Não, peraí. Esse progresso tem que ser paulatino. Você não pode jogar 400 mil pessoas na rua da amargura. Afinal de contas, você está prestando um serviço, né? Aquilo ali é um serviço. Então, essa mudança tem que ser gradativa. O progresso não justifica, porque deixa de ser progresso quando você tem pessoas famintas e criminalidade crescendo e problemas de assistência social, né? Para Peter Burke, a ascensão dos novos conhecimentos traz novas ignorâncias. Se uma espécie em totum, né, na totalidade, sabe hoje mais do que nunca, individualmente talvez não se possa falar o mesmo. Talvez a nossa espécie ou a espécie em determinados locais, em certas etnias, em certas geografias, ou na sua totalidade, sabe mais do que antes, ainda assim individualmente nós temos bastante ignorância localizada. E se você agrupar essas pessoas, você tem grupos de ignorância, embora o conhecimento esteja aí. Então, o estudo dos clássicos caiu em desuso. A fragmentação do saber forma técnicos sem sapiência, acusa o centenário Edgar Morin. Né? Você está com muita informação, você está com uma distração para o trabalho, vamos chamar assim. Você está me faltando a palavra. Você está com uma instrução para o trabalho, mas aquilo ali não é uma educação, aquilo é um modus operandi. Educação é você ter o modus operandi, mas as formas de se relacionar, conhecer seus direitos de outros, e isso aí vem da escola, porque você tem que ter alguma coisa que sensibilize o seu espírito para que você não seja um mastodonte que passa por cima das pessoas, né? Então, a fragmentação do saber, principalmente cada um sabe uma coisa e nenhum sabe conversar um com o outro e não são educados para conviver, não tem a capacidade política da convivência, essa fragmentação, ela forma técnicos com sapiência, mas ignorantes na convivência. Na medicina, onde cedo a ignorância é estudada, muitos médicos abraçaram, né,
o negacionismo científico na época da pandemia. Olha só, médicos, em contradição com o juramento que fizeram de Hipócrates. Bom, vamos falar de uma totalidade significativa. Há que articular o conhecimento existente a partir de Lucien Goldman, que ele denomina totalidade significativa. Então, vamos... eu estou tentando fazer um pouco menor o texto aqui, mas não está dando certo, não. Há que se articular o conhecimento existente a partir de Lucien Goldman, que denomina totalidade significativa esse conhecimento. Na visão dialética, ao contrário da positivista, o todo não é sinônimo de tudo. É verdade. O que consta para a cognição são as peças relevantes ao entendimento dos fenômenos da realidade. O poder do pensamento está em sua capacidade de estruturar e significar o conhecimento de maneira inteligível, e não na quantidade aleatória e desordenada de dados estocados pelo Dr. Google. Então, você ter todo o conhecimento num determinado lugar, ainda que aquilo seja tudo, o que não é verdade, né? Mas ainda que aquilo seja muito próximo do tudo, ou algo tão grande que eu poderia considerar tudo em relação à minha pessoa, ou um grupo de pessoas, aquilo ali na realidade é o todo, não é o tudo, né? E com aquilo eu não necessariamente sou capaz de entender os fenômenos na realidade, né? Você lendo uma coisa no Google, pegando trechos e traços de coisas, se você não tiver um conhecimento que possa unir todas aquelas coisas, você não formaliza uma cultura. Na época informacional, a rapidez dos dados revelados e o conhecimento e a informação nos deixa com o conhecimento picotado que não forma um todo, não estica no tempo e não cria a nossa narrativa histórica. A infocracia, ele vai dizer do que eu estou falando, explora a ignorância das multidões com a tecnologia Big Data. A manipulação das tendências consumistas, inclusive eleitorais, está longe de equivaler a uma potencialização da racionalidade dos comportamentos, e menos à compreensão do conjunto de acontecimentos. Sim, o Big Data tem uma série de informações. A forma como essas informações são passadas, dependendo do construto político em que você esteja vivendo e dos grupamentos, tem uma manipulação. Essa manipulação é mais para você consumir ideias, ou artefatos, ou coisas, né? Inclusive dentro das eleições, ou seja, ideias políticas, né? E isso está longe de equivaler a uma potencialização, ou seja, uma capacitação racional dos comportamentos e menos a compreensão do conjunto de acontecimentos. Ou seja, você tem um estímulo às formas comportamentais, mas você não tem compreensão suficiente da relação do conjunto dos acontecimentos para poder tirar dali uma conclusão, e daí sim você tem um comportamento diante daquilo. Quer dizer, é uma manipulação porque você tem um comportamento dado a você antecipadamente de um fato que você não está conhecendo. A consciência é o palco da disputa entre crítica, no caso socialista, e a cobiça capitalista. Consciência, né? Ele deve ser um socialista, um marxista por acaso, né? Então ele diz que a consciência é o palco da disputa entre a crítica socialista e a cobiça capitalista, que tece modalidades da dominação para trapacear os ingênuos. Sim, o acumulador capitalista, ele, em geral, ele tem teses que são feitas para trapaça. Por exemplo, vamos deixar o bolo crescer e depois a gente divide. Não, o capitalista ele é extremamente aglutinador. Ele pode até causar algum benefício em determinada sociedade, porque ele traz progresso. Mas o progresso é limitado, porque as pessoas passam a consumir certas coisas, a viver com certos status, mas aquilo custa caro e as pessoas trabalham demais. Sendo que o capitalista já acumulou muito do que seria aquilo que é a mais-valia do trabalho da pessoa. Ou seja, a pessoa vai se especializando, vai se capacitando, vai fazendo curso, vai entendendo mais, o tempo vai passando, ele vai se relacionando melhor com aquela função, mas ele ganha a mesma coisa, né? Quem que se apropria da diferença daquele ganho que ele está dando por ter mais conhecimento, por estar se aprofundando, ou seja, um trabalho que ele faz em muito menos tempo, de muito mais conhecimento e dá muito mais ganho? Quem fica é o capitalista. Então, quando ele diz que o bolo vai crescer, que nós vamos dividir, ele está literalmente mentindo. Logo, é uma questão de consciência. Você vê a disputa no palco de quem pensa
em desenvolver, mas para dividir, que seria o socialismo, e a cobiça da acumulação do capitalismo. Isso é que ele tá defendendo. Por sorte, não se pode enganar todas as pessoas todo o tempo. Embora a si próprio seja bem mais fácil você se enganar todo o tempo, que você pode ser um iludido. Muito bem. Mas a emancipação da sociedade está em jogo, né? Principalmente se você tem mídias manipuladoras, políticas manipuladoras. A sociedade da informação não resolve nenhum impasse na nossa contemporaneidade. A hecatombe climática, as abissais desigualdades, a destruição da democracia, a ameaça de conflito nuclear, nada disso a sociedade da informação nos faz acontecer, porque as pessoas estão apáticas, existe uma tremenda anomia e de repente você está a 1 segundo de uma guerra nuclear. Você tem um genocídio num lugar, você tem mortes, você tem ataques a comunidades, às vezes próximas de você, e você está apático. E você recebe aquelas informações e não toma decisões, até porque você não tem poder nenhum. Os seus representantes são apenas os seus representantes, fazem por você, não por você no sentido de fazer aquilo que é melhor ou que lhe agrade ou que seja bom para todos, né? E a informação ela vem de uma forma muito descontextualizada e muitas vezes distante do problema, né? Quando às vezes é noticiado que morreu ali uma quantidade de pássaros ali ou de bichos afogados lá no petróleo, lá de um derramamento de óleo numa bacia qualquer, logo depois o cara vem com o mesmo tom de voz, fala de um filme. Então o que ele faz? Ele descontextualiza o anterior? Não, ele simplesmente normatiza, né? Então nós passamos a ser normopatas, recebemos informes como se fossem cenas de um filme que a gente não quer assistir mais ou não está assistindo, ou apenas viu uma passão. A informação não está sendo assim, e aí está a manipulação. Tudo é falado, pouco é compreendido. A luta de classes, por exemplo, não é uma saudade da era analógica, ou seja, anterior à era digital. Ela é um sintoma vivo da equação de classes que ainda não foi resolvida. Para aqueles que desempenham funções de comando, recomenda-se o capítulo onde, sob 3 ângulos, Peter Burke aborda a ignorância política dos governantes, reis, primeiros-ministros, presidentes, porque eles pensam estar comandando, mas eles têm um staff que os comanda e que não deixa chegar até eles certas informações para que ele tome decisões assodadas ou decisões com poucas informações que agradam aos grupos palacianos que estão ali, na realidade, coordenando trabalhos e manipulando ele. Não são todos, obviamente, tem políticos que são espertos, eles estão de fato no comando. Mas existe essa ignorância política dos governantes, sim, de reis, primeiros-ministros e presidentes. Dos governados é a maioria, a maior parte das vezes, mesmo pessoas inteligentes às vezes estão sob o governo de alguns que os manipulam, e das organizações do sistema de governança, né, de uma maneira geral. As 366 páginas do livro se apoiam na citação de Thomas Jefferson. Se uma nação espera ser ignorante e livre, e ainda em condição de civilização, ela espera algo que nunca aconteceu, mas também nunca, jamais acontecerá. Bom, mas isso aí, diz ele, quem vai decidir é a leitora e o leitor. Muito bem, eu achei muito legal a apreciação, é bom para a gente refletir. Nós estamos falando aqui de educação, de capacidade de entender contextos, das informações trazidas pelo acúmulo da Big Data, pela história global, né, as evoluções históricas, das práticas neoliberais, das questões de classe, da produção da ignorância através da infocracia, sociedade de informação e etc. Bom, então eu agradeço a sua paciência de estar aqui discutindo isso comigo. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo podcast, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.
Música